Paz do Senhor, paz do Senhor, meu esposo já está aqui, meu amigo, meu querido, pastor da minha casa, aquele que está comigo nos melhores e nos piores momentos. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu esposo. Deus, Ele é fiel, né, irmãs? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. As irmãs daqui a pouco vão estar entrando, nós vamos estar ouvindo um louvor, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar falando da palavra do Senhor. A palavra que é viva, que é eficaz, trazer aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para o seu coração. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Já estou vendo que entrou aqui Gorete Gregório, já vi que entrou minha amiga querida Neia, que se faz presente na minha vida, sempre, 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 está ali orando por mim, intercedendo pela minha vida. Eu louvo a Deus, Neia, pela sua vida. Eu louvo a Deus pelo seu cuidado. Eu louvo a Deus pela serva de Deus que você é. Tá bom, minha amiga? Priscila, querida, preciosa, Denise Aparício, incansavelmente está aqui, né? Nos trazendo as informações, nos ajudando. Como é bom. E eu quero, desde já, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a essa maravilhosa equipe, esse exército de mulheres guerreiras de oração que se levantou com um propósito. Quero agradecer ao meu pastor. Eu sou Débora Castro, da Assembleia de Deus em Aldeia da Prata, do pastor José Nilton. Pastor querido, um grande abraço. Muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada pelo Senhor estar com as suas mãos abençoando a minha vida. Glória a Deus por isso. Estou vendo que está entrando as irmãs e vamos iniciar com um louvor, porque é terça-feira, afinal, é dia de agradecimento. Eu vi que a minha amiga Débora Lins, minha regente, nossa líder e regente lá da nossa igreja, né? Tem a líder que é a Paula Tomás, um abraço, minha amiga também, né? Nós temos que fazer menção da nossa liderança e Deus é lindo. Eu quero aqui agradecer a Deus também pela vida da Denise Viana, que é a nossa líder aqui no Guerreiras de Oração. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está entrando agora para nos abençoar também. Por que não falar assim, né? Então, nós vamos agora ouvir um louvor, porque o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, né? Então nós vamos adorar esse Deus. Eu já vi que a minha amiga também, Ana Castro, já entrou. A minha amiga Regiane já está aí também. Louvado seja Deus. Essa amiga querida que também vem sempre nos momentos difíceis, no nosso privado, está orando. Já vi que a minha amiga e parceira, Maria Ranieide, já está aqui. Louvado seja Deus. Como ela é preciosa. Gente, vocês não têm noção. Tem sim, né? Então, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus e eu creio que assim como o Senhor falou ao meu coração, Ele vai falar ao seu coração também. Nessa manhã, que o Senhor seja adorado. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos logo na palavra. Amém? Possa ser que eu não consiga mencionar o nome de todas vocês que estão entrando, mas depois eu vou responder os comentários. Já vi que a amada Joseli Vaz já entrou, né? E possa ser que eu não esteja vendo todo mundo, tá bom, irmãs? Vamos orar. Soberano Deus,
Pai eterno, diante da tua presença santa nessa manhã, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Tuas mãos poderosas estão sobre nossa vida nessa manhã. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Jesus, nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Pai, que o Senhor vai de encontro a cada coração que vai ver, Senhor, essa live. Não sei, Senhor, qual o alcance, mas eu sei, Senhor, que tem um alvo. Eu sei, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Eu sei que ela vai encontrar esse coração fértil que entrou aqui. Senhor, abençoa, Pai, essas mulheres. Abençoa, Senhor, os varões que vão entrar. Abençoa, Senhor, aonde quer que ela chegue, Pai. Senhor, que a tua obra, ela cresça. Senhor, que o teu reino, ele seja povoado, Senhor. Que almas venham se render a ti. Senhor, que haja salvação, que haja cura, libertação, porque é o teu nome, Senhor, que vai ser glorificado. Nós estamos aqui exclusivamente porque, Senhor, te amamos, porque somos falhas e pecadoras, Senhor, porque necessitamos da tua graça. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas? Senhor, nós cremos num propósito grande, nós cremos, Senhor, numa comunhão plena, nós cremos e nessa manhã nós repreendemos, Senhor, qualquer espírito contrário. Senhor, todo espírito de contenda, de divisão, Senhor, que queira entrar, Senhor, no meio do teu povo. Jesus, estamos aqui para ouvir a tua palavra, a palavra, Senhor, de vida, a palavra genuína, aquela, Senhor amado, que muda a história, aquela, Senhor, que muda a circunstância, assim como nós vemos, porque cremos, Senhor, os personagens que o Senhor deixou para nós na sua palavra. E assim, Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado. Amiga Eliane Ribeiro, nossa, amo sua vida, você sabe disso, minha parceira também. Somos parceiras, somos amigas, cada uma chega no seu momento. Márcia Mendonça, Geissa Pereira entrou, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neidmar, obrigada pela oração. Deus te abençoe, minha amiga também. Louvado seja Deus. Irmãs, eu coloquei aí na descrição, né? Eu coloquei na descrição aí o tema da nossa mensagem, que vai falar se nós estamos transmitindo aquilo que o Senhor tem colocado em nós, se nós estamos reproduzindo exatamente aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que temos aprendido, né? Porque muitas das vezes a gente faz uma leitura errada, transmite de forma equivocada, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar a palavra que nós vamos falar hoje. Se você está de posse da sua Bíblia, pega ela aí, né? Para a gente poder ler junta, para a gente poder estar entendendo um pouquinho, né? Nós não somos perfeitas, somos sujeitas a errar, né? Porque somos humanas e por isso nós estamos aqui para que o Senhor possa falar através de nós. Já vi que a minha irmã Raíssa está aí. É uma preciosa do Senhor, irmãs. Quando vocês puderem, eu sei que um dia eu vou ter a oportunidade dela estar aqui comigo. É uma levita da casa do Senhor, que o Senhor tem abençoado. E quando vocês estiverem orando, lembre dela, Raíssa. Lembra dela, ora por ela. Ela carece das nossas orações também, tá bom? Então vamos iniciar, irmãs. E vamos lá para 2 Coríntios. Eu vou estar virando para lá e para cá, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui também. Então, às vezes não vou estar olhando para aí um pouquinho, tá? Vamos orar, vamos iniciar lendo a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 2 e vamos ler até o 6, tá bom? Então, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá.
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que nós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E vamos para o 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o 6 vai dizer, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãs, a presença de Deus ela já está aqui, porque eu já estou sentindo. Então, Paulo, escrevendo a carta à igreja de Corinto, quando eu leio a história de Paulo, a gente se inspira, a gente se emociona. O quanto Paulo sofreu por amor a Cristo, não é verdade? E quando ali, naquele momento, ele tinha, irmãs, problema como nós temos. Olha aí, hoje eu estava pedindo ao Senhor essa referência, glória a Deus. O Espírito testifica, irmãs. Olha aí que lindo, Aninha Castro. E olha só, nós vemos, irmãs, que muitas pessoas ali duvidavam do chamado de Paulo, duvidava que Paulo realmente era um apóstolo, né, de Jesus. E Paulo, ele precisava avançar naquilo que Jesus falou com ele. Ele precisava dar continuidade, ele precisava orientar as igrejas, né, de Corinto, de Éfeso, enfim. E as cartas paulinas, como todas nós já conhecemos. Então, ele teve um embate, porque o povo, muitas pessoas não acreditavam no ministério de Paulo, né? E o problema, irmãs, não é quando as pessoas não acreditam ou quando as pessoas duvidam. Por quê? Veja bem o que eu vou falar para você. Paulo, ele começou a se sobressair. Paulo começou a evangelizar, a pregar a palavra. E a palavra vindo do trono da graça. Ele era inspirado pelo Espírito, assim como nós também somos. Então, vinha, irmãs, crítica, vinha, irmãs, embates, vinham barreiras para que Paulo fosse paralisado, para que Paulo fosse envergonhado, para que as pessoas acreditassem que ele não era de Deus, assim, né? Então, mas o problema não está aí, não. O problema, veja bem, é quando nós não cremos no nosso chamado. Quando nós damos ouvido ao que as pessoas falam diz respeito àquilo que o Senhor falou para você. Você precisa se agarrar com aquilo que o Senhor falou. Se o Senhor falou que você vai ser, caminhe para ser. Não se preocupe, irmãs, porque as críticas elas vão se levantar. Irmãs, as pessoas não vão entender. Por quê? Porque Deus falou com quem? Com você. Então, as pessoas quando olharem, elas não vão entender o real propósito ao qual o Senhor está fazendo na sua vida. E muitas das vezes, para chegar nesse propósito, nós vamos passar por processos dificílimos. E veja bem, que pessoas estão desistindo por não entender que temos que passar. Então, quando nós avançamos, e aí eu vou dizer para você, para que você se inspire em Paulo e para que você não pare e que para você continue falando aquilo que Jesus já falou no seu coração. Não tenha medo, irmãs, porque quando vem do Senhor vai se cumprir. Não se preocupa, faça a sua parte,
avance, não se preocupa com o que as pessoas vão falar. Eu tenho certeza que você foi plantada em algum lugar. Você foi plantada aí mesmo onde você está, ainda que você não queira. Ainda que você ache que o lugar que você está não é o lugar que você deveria estar. Se você está aí é porque você foi plantada por algum motivo. Então floresça aí onde você está. Caminhe para a promessa que você recebeu. Mas a promessa é o oposto. Mas nós vamos entender que muitas das vezes é preciso estar em lugares... Nós estamos estudando sobre isso e nós sabemos que muitas das vezes nós vamos ser colocadas em lugares desconfortáveis, onde a gente não quer estar. É verdade? Que vai acontecer isso exatamente para que você não avance, para que a promessa não se cumpra na sua vida. Então, não faça isso. E aí, nós vamos ver que aqui no versículo 3, no versículo 2 vai dizer que vós sois a carta, escrita em vossos corações, conhecida e lida pelos homens. E aí, veja bem, você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne mais. A carne já não te domina mais, não é verdade? Aí você começa a caminhar, os carrapichos começam a cair, você começa a entender aquilo que o Senhor tem contigo e você vai avançando. E aí você começa a ser uma carta a ser lida. Você começa a ser lida pelas pessoas. Irmãs, nós vemos que aqui no 3 vai dizer, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carnes do coração. Aleluia. Lá no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 12, vai dizer que Deus manda Moisés subir ao monte, tá? As irmãs conhecem, para dar as tábuas de pedra e a lei, para quê? E os mandamentos, para que ele ensine e passe para o povo os mandamentos escritos por Deus. Entenderam? Então, assim, lá foi escrito nas tábuas de pedra para que ele ensinasse. Depois, lá em Jeremias 31, 33, na parte B, vai dizer o seguinte: que porei a minha lei no seu interior. Para quê? E escreverei no interior do seu coração. Então, olha só, a palavra de Deus, ela é ministrada para que ela entre no seu coração, porque a palavra também nos diz: guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para que eu não peque contra o Senhor. Então, veja bem, o Senhor, ele já começou nos dizendo que nós somos uma carta lida. Você já está sendo lida nesse momento pelas suas atitudes. Então, a pergunta vem: o que estamos transmitindo àquele que tem nos visto? Nós sabemos, irmãs, que uma carta, né? Literalmente falando, ela tem 3 partes. Ela tem a parte de quem escreveu, né? Ela tem a mensagem que é contida nela e ela tem o efeito da comunicação para a pessoa que recebe. Então, nós temos que entender, paz do Senhor, Verinha, minha linda, nós temos que entender aquilo que nós estamos passando e aquilo que nós estamos comunicando com o outro. Por quê? Porque a nossa vida, irmãs, ela é lida o tempo inteiro. O inimigo de nossas almas, ele é sagaz para o tempo todo estar nos mostrando, estar nos acusando, estar querendo entrar no nosso meio para tirar aquilo que Deus já entregou na sua mão. Porque Deus já te entregou algo. Você já tem algo na sua mão, Deus já te deu um dom. E você ainda não executou esse dom. Muitas das vezes porque você está com medo, porque você acha que você não é capaz. Olha aqui, quem te capacitou foi o Senhor.
Foi Ele que te escolheu. Então você não precisa se preocupar com isso. Ah, eu não estudei, eu não fiz. Deus é poderoso. Foi Ele que te escolheu. Então não dê ouvido. Ouça a voz do Senhor. Faça aquilo que Ele colocou no seu coração, porque você tem a certeza que você vai ter vitória, você vai se surpreender com isso. Nós somos a carta de Cristo e Cristo habita em nós através do seu Espírito Santo. Mas nós também precisamos entender que nós precisamos dar lugar para que o Espírito habite em nós. Nós precisamos tirar aquilo que desagrada ao Senhor. Nós precisamos fazer uma limpeza espiritual na nossa vida, analisar como nós estamos nos conduzindo diante do Senhor, porque primeiramente você vai se conduzir diante do Eterno, para depois você ser conduzido aonde Ele quer te levar. E às vezes a mensagem que vai ser transmitida por Ele vai te levar a lugares desconfortáveis, aonde você tem que ir. Não, eu não quero. Não, você não tem mais vontade. Ei, olha só. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora sou prisioneira de Cristo. E isso é ter liberdade. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Os maiores ministérios, eles foram desenvolvidos em prisões. Deus se revelou em prisões. Quando, olha só, Ezequiel foi cativo. Ali ele foi o quê? Iniciou o ministério profético de Ezequiel, que não era para ser profeta, era para ser sacerdote. Na prisão, José teve a revelação dos sonhos. Olha só que coisa linda. Daniel estava cativo. E ali no cativeiro, olha quem foi Daniel, gente. Vocês estão começando a entender o propósito do qual o Senhor te chamou? Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Às vezes, o teu, vamos dizer assim, cativeiro, muitas das vezes, é dentro do seu lar. Porque dentro do seu lar, o seu esposo ainda não aceitou Jesus. Os seus filhos ou não aceitaram Jesus ou se afastaram do caminho do Senhor. E ali vai ser onde o Senhor vai te desenvolver para aquilo que Ele quer. Então, amadas, esse processo ao qual nós passamos é de excelência. É de excelência. Deus transforma naquilo que Ele quer, a sua vida e a minha vida. Entende? E aí nós entramos no 4, que diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. No 5 vai dizer: não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E aí nós vamos lá para João 15:5, que vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim, olha só, e eu nele, olha, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Então veja, olha só, você tem que estar nele, mas ele também tem que estar em você, porque às vezes você está nele achando que ele está em você e ele não está. Por quê? Porque você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Mas como é que eu sei isso, irmã Débora? Como é que você sabe? Pelo que muitas das vezes você está transmitindo, pelo que a pessoa está lendo, porque você é uma carta. Então você precisa transmitir as coisas do reino. Se não está tendo uma transmissão do reino, a conexão foi cortada e você precisa se reconectar. E hoje é dia de você se reconectar com o reino. É dia de hoje, nessa live, você dizer: Senhor, eu me desconectei. Senhor, eu me desconectei porque eu não estou conseguindo perdoar. Eu me desconectei, Senhor amado, por quê? Porque hoje eu agi dessa forma. Eu me desconectei hoje porque eu menti, porque eu entristeci o teu espírito. Mas hoje, Senhor, aleluia, eu quero te pedir perdão e quero me reconectar com o Senhor. Eu quero hoje ser uma carta lida ao qual as pessoas vão olhar para mim e vão ver o Senhor Jesus. Porque
Irmãs, se uma pessoa somente, através da sua vida, conhecer Jesus, você está no caminho certo. E pedradas, irmãs, vão vir. As pedradas, elas fazem parte. A gente ouve sempre isso. Árvore frutífica, ela leva o quê? Para o fruto cair. Às vezes você precisa passar pela dor para que o fruto, Paulo diz, são dores de parto, toda vez que algo está acontecendo ou vai acontecer. Às vezes você sente isso, que algo, são dores espirituais que a gente sente e que elas nos antecedem aquilo que Jesus vai fazer. O milagre que tu está esperando. Filipenses 2,13 vai dizer para a gente o seguinte: porque Deus, olha só, Deus é o que opera, tanto o querer quanto o efetuar, segundo o quê? A sua soberana vontade. Então, olha só, a vontade é dele. A vontade que você tem de adorar não é sua, é dele. Porque muitas das vezes nós temos vontade de adorar aquilo que não edifica, não é verdade? O nosso olhar se desvia. E nós não podemos ter um desvio de olhar, porque quando nós temos um desvio de olhar, nós olhamos o que não devemos olhar. E aí quando a gente olha só que interessante, irmãs. Quando nós recebemos uma carta, nós não ouvimos a carta. Nós lemos. Com o quê? Os nossos olhos leem a carta. E aquela carta vai transmitir uma mensagem para o meu coração, boa ou não. Quem aqui já recebeu? Veja bem, recebi uma... Hoje em dia não tem muito, mas às vezes as pessoas ainda recebem. Elas às vezes recebem um cartão postal, né, que vai te trazer alegria. Mas às vezes você recebe uma cobrança. Olha só, tá entendendo isso? Às vezes você recebe uma multa, porque você você ali não obedeceu uma lei de trânsito. E aí a multa chegou para você. É uma carta que você recebeu do Detran, te multando, porque você infringiu uma lei. No mundo espiritual é assim também, irmãs. Nós recebemos, assim como nós transmitimos, nós recebemos a repreensão do Senhor. Nós recebemos também, né, a bênção do Senhor, a correção do Senhor. Isso faz parte de ser uma carta lida. Você e eu precisamos estar atento, porque às vezes nós recebemos aquilo que nós queremos. O que nós queremos? Deus mandou te dizer que você vai ser abençoada. Deus mandou te dizer que a promessa vai cumprir. Agora, Deus mandou te dizer que não é para você fazer. Deus mandou te dizer que é não. Deus mandou te dizer que você tem que ir lá naquele lugar que você não quer ir. E às vezes isso aí a gente não quer fazer. Entenderam? Então veja bem, nós, como cartas vivas de Cristo, nós transmitimos aquilo que o Espírito coloca em nós. Aleluia. E veja bem, Paulo obedeceu fielmente, porque, veja bem, irmãs, Paulo era letrado, Paulo era estudado, Paulo tinha todo o conhecimento, literalmente falando, né? E aí, veja bem, só que isso aí não funcionava, ajudava, mas olha, não funcionava muito. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós temos um conhecimento excessivo, esse conhecimento acaba confrontando a nossa fé, porque muitas das vezes nós ficamos céticos, muitas das vezes nós começamos a não crer. Então, quando você tem um conhecimento agregado à revelação do Espírito, porque o Espírito vai te revelar. Quantas vezes vocês já ouviram essa pregação a respeito das cartas, a respeito da carta selida? Eu tenho certeza que muitas vezes, mas de forma diferente, porque o Espírito ele se revela diferentemente. Isso, eu e meu esposo estávamos conversando sobre isso, e ele tem assim, Deus, ele traz uma revelação assim muito linda para a vida dele, e ele realmente, ele quando ele lê, Deus revela algo para ele que não revela para mim. Porque o que ele vai revelar para você, ele não vai revelar para sua irmã. Por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que Deus te entrega. Você tem que saber o momento ao qual você vai usar isso.
E também você não pode dizer para qualquer pessoa, porque a pessoa às vezes não vai estar alinhada ali. Às vezes nós estamos em tanta conexão com Deus e a nossa irmã, por um problema, uma circunstância, ela não está. E aí a gente acha que ela está fora e não está. Naquele momento ela simplesmente não acompanhou aonde você está e aonde eu estou. Entende, irmãs? É muito difícil. Mas olha só, o Espírito, ele arruma tudo direitinho. O Espírito coloca tudo no seu lugar. Então, olha só, quando nós, aqui em 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: quando temos fé em Cristo, somos salvos e nos tornamos nova criatura, com uma nova natureza que quer agradar a Deus. Aí, olha só, aí você não agrada mais o homem. Aí é que começa, vamos trazer aqui os nossos problemas. Quando você começa a agradar a Deus. Porque quando você começa a agradar a Deus, você desagrada os homens. Olha a história de Paulo. Quando Paulo começou a agradar a Deus, começou a fazer a vontade de Deus, Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, sofreu naufrágio. E ele vai dizendo lá tudo que ele sofreu por amor a Cristo. Ele desistiu, irmãs? Não. Não. E é um dos maiores, né, assim, na sua palavra, homens de Deus, que, né, ele ali no final, ele vai dizer, né, ele guardou a fé, ele combateu o bom combate, ele encerrou a carreira e ele guardou a fé. Então, quantas de nós não temos combatido? Quantas de nós temos desistido? Quanta de nós estamos olhando para a circunstância? Quanta de nós estamos olhando para nós mesmos, para os nossos problemas? Irmãs, eu sei que os nossos problemas, e não vai ter jeito, vai ter dia que você é o seu problema e não tem jeito. Mas vai ter dia que você vai olhar e vai ver que alguém tem um problema pior do que o seu, né? Então, a live da Graciete falou sobre isso, né? Muitas das vezes a gente olha e a dor do outro, ela consegue nos impactar de tal forma que a gente não consegue olhar para a nossa. Né? É isso, esse é um contexto do reino. Aleluia por isso. Irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês. É melhor, quando a gente pensa em fé, é melhor a gente pensar em fé como um verbo, né? É um verbo de Deus. É crer, é confiar e é depender. É você crer que o Senhor é aquele que te salvou, porque pela fé é que você crê nisso. É você confiar a sua vida a Ele, saber que a sua vida está em boas mãos, ainda que não pareça. É você depender totalmente dEle, não é você depender dEle de uma forma, eu dependo até aqui. Até aqui eu dependo, Senhor, mas aqui, deixa comigo agora, porque isso aí, esse problema eu vou resolver, isso aí sou eu que faço. Isso aí é minha mão que age. Ah, não, Senhor, o Senhor é muito manso para agir com isso aí. Eu preciso ser mais energética. Eu preciso... Não, irmã, não precisa não. Ó, bebe água, ó. Bebe um copo d'água e espera no Senhor. Quem te justifica é o Senhor. Quem te honra é o Senhor. Ah, eu recebi essa afronta, essa calúnia. O Senhor vai te justificar. Não precisa você tá se justificando. A pessoa que se justifica muito não consegue chegar em lugar nenhum. Porque ela precisa o tempo todo estar parando para estar dizendo, irmãs, isso não é reino, em nome de Jesus. Aqui, ó, Aninha colocou, em Deus somos usadas para levar esperança. Neia, fé e confiança no caráter de Deus, que Ele não muda em suas palavras. Verinha já bebeu muita água também, Verinha. É isso, é reino, entende? É assim que nós temos que viver, é assim que o Senhor quer. Às vezes a gente erra, óbvio. Somos humanas e nós temos isso. Nós vamos aqui agora para o 6, que vai dizer o seguinte, veja bem. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Já lemos aqui, né? Então agora nós vamos aqui, ó, Colossenses 1:29, que vai dizer o seguinte: e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia. Olha só, que opera em mim poderosamente. Eu vou repetir, irmãs, olha aqui. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim
poderosamente. O poder de Deus opera em sua vida. O poder de Deus nós somos aperfeiçoadas na nossa fraqueza. Quantas vezes, irmãs, você vai ouvir que você já tem tantos anos de evangelho e ainda não aconteceu aquilo que você colocou diante do Senhor? O tempo do Senhor não é o nosso, mas você precisa continuar fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Através da sua vida, pode não acontecer com você, mas através de você vai acontecer e Deus vai enviar alguém para fazer aquilo que você tinha que fazer. Sabe por quê? Vou te explicar agora. Jesus, ele falou na sua palavra que o profeta não tem honra. Jesus não efetuou muitos milagres em Nazaré, porque as pessoas não creram. E isso acontece conosco, dentro da nossa casa. Não vão crer em você. Você é uma mulher de Deus, você ora, você jejua, você busca, você está fazendo o seu papel de mulher de Deus, mas ainda assim não vão crer. Não vão. Mas o que está lá fora vai. O que está lá fora vai ouvir. Então sai dessas quatro paredes e vai lá fora. Porque aí Deus vai enviar alguém para falar com eles. Porque depois o povo creu. Os irmãos de Jesus não creram, gente. Então veja bem. Isso aí é algo que o Senhor está falando conosco hoje, que nós precisamos mudar a nossa concepção a respeito disso. Pessoas frustradas porque o esposo não se converteu ainda, filho afastado do caminho do Senhor, o ministério que não avança, o ministério que não está aí, eu tenho esse dom, mas eu ainda não consegui. Faça, continue fazendo, porque olha só, quem faz no secreto é revelado em público. Agora, quem quer fazer em público não vai aparecer. Não vai aparecer. Sabe por quê? Aí nós voltamos lá na palavra que vai dizer que o seguinte, eu sou a videira, vós sois a vara, quem está em mim e eu nele. Aí tem alguma coisa que não está alinhada. Ou você não está nele ou ele não está em você. Então, você pode até fazer, mas não vai ter fruto. Não vai ter fruto. Então, irmãs, para nós terminarmos, nós vamos falar que nós temos que sair da nossa fé natural. Tem muitas pessoas com fé natural. As pessoas falam assim, olha, minha irmã, eu tive uma revelação de Deus que o seu esposo vai se converter. Aí você está vivendo aquela circunstância, você não consegue crer nisso. A sua fé é muito natural, é muito daquilo que você está vendo. Então veja bem, a fé natural, ela depende de uma eficácia e de uma lógica. Como que é isso? Eu plantei feijão, eu vou colher o quê? Feijão. Eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Eu vou pegar um voo e vou para Natal. Essa é a minha perspectiva, né? Então, é uma fé natural. Eu não sei o que vai acontecer nesse meio do caminho, mas eu vou dormir. Boa noite, até amanhã. Né? É uma fé natural. Agora, nós precisamos entrar no campo do sobrenatural, daquilo que Deus pode fazer. Porque, veja bem, a palavra de Deus vai nos dizer, olha só, Tiago 2,26 diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, não tem o espírito de Deus. Mortinha, mortinha, mortinha. Espiritualmente falando. Aí vamos lá. Assim também, a fé sem obras é morta. Por quê? Quando eu tenho fé, automaticamente as obras vão vir. Eu não preciso fazer a obra para que eu ganhe uma recompensa porque eu estou fazendo. Você vai fazer automaticamente e o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então é o Senhor que vai trazer para você a sua gratificação. E às vezes não vai ser aqui, irmãs. Não vai ser aqui. Faça para o Senhor com excelência aquilo que o Senhor colocou na sua mão. E Hebreus 11:1 todo mundo vai conhecer. E aí entra a fé sobrenatural que vai dizer:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas o quê? Que eu não vi. Eu vou crer ainda que eu não esteja vendo. O Senhor falou que vai fazer? Eu vou crer. Eu vou crer, eu vou confiar, porque Ele é fiel para cumprir. O que começou a boa obra, Ele é fiel para quê? Para terminar. Irmãs, nós vamos ver o seguinte. Uma carta, quando você pega ela, você precisa escrever. Você não pega uma carta para enviá-la vazia. Ela tem que ter conteúdo. Ela precisa ter um conteúdo dentro. Você precisa estar cheio. Entende? A carta, ela não pode ser enviada vazia. Ela tem que ter conteúdo. A palavra vai dizer que sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos ser cheias de Deus. Uma carta vazia, sem conteúdo, não chega em lugar nenhum. Aprenda do Senhor, aprenda com o Senhor. Aleluia. Nessa manhã, outra coisa que nós precisamos saber é que a carta, ela tem que estar fechada. A carta, ela tem que estar fechada. Você não pode escrever uma carta e enviar uma carta aberta para todo mundo ver. Não pode. Ela tem que estar fechada. Ela tem que estar guardada no Senhor. Porque você vai conseguir transmitir. Porque, irmãs, você é uma carta lida, mas não é uma carta de qualquer jeito, não. A carta, ela precisa, primeiramente, ter conteúdo. Segundo, ela tem que estar fechada. Terceiro, ela tem que estar selada. Ela tem que ter um selo. Você tem um selo. Você tem a marca de Cristo, aleluia. Essa carta tem que ter veracidade. Essa carta tem que ser legalizada. Aleluia. Você quando vai no correio, hoje ninguém usa mais isso, a pessoa manda pelo zap, hoje o correio tá complicado, mas antes a gente via que a gente tinha que ir no correio. Às vezes a gente tinha que pegar uma fila. Ele pesava a carta, não era isso? Selava, dependendo para onde ia. Tem que ter um selo, senão ela não vai chegar ao destino. Olha aí. Olha a responsabilidade da carta. Irmãs, não estou conseguindo acompanhar os comentários. Depois eu vou ver, tá? E aí, veja bem, ela precisa, nós falamos que ela precisa ter conteúdo, que ela precisa ser fechada, que ela precisa ser selada. Olha aqui, agora, tem um tempo para ela chegar. Dependendo do destino. Tem um tempo. A mensagem foi escrita, ela foi selada, né? Ela foi enviada, mas tem um tempo. E esse tempo a gente tem que esperar. Às vezes, veja bem, a carta, ela é desviada. Às vezes a carta, ela é, aliás, extraviada do destino. Quantas vezes a gente... Às vezes roubam. Quantas vezes você vai, nós vemos aí com o negócio dos livros, o caminhão foi roubado, roubaram a mercadoria que estava. Olha, o inimigo, muitas das vezes, ele vai querer roubar a carta. Ele vai querer que não chegue ao destino, porque ele não vai querer que o efeito pelo qual ela foi enviada aconteça. Aleluia! Glorificado seja Deus. Então, veja bem, se você já tem o seu conteúdo, se você já fechou, se você já selou, você espera o tempo. E vigia para saber se vai chegar. Fica sempre em contato, ligando para saber se chegou lá. Porque às vezes não chegou, você vai ter que fazer outra. Faça outra. E por último, veja bem. Quando você vai enviar uma carta, que você vai no correio, dependendo do peso dessa carta, tem um preço que você tem que pagar. Eita Deus! Tem um preço que você tem que pagar pela carta que vai ser enviada. Não é de graça. Reino de Deus é pagar preço. Reino de Deus é quando você paga um preço por uma vida.
Quando você se coloca na brecha por alguém, espera. O inimigo ele vai tentar contra você, contra a sua família. Mas maior é aquele que está com você. E que está com você todos os dias. Que te garantiu até a consumação dos séculos. Aquele que falou para você também, e para mim, na sua palavra, né, quando Jesus falou para Pedro, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele, porque a igreja ainda está na terra, irmãs. A igreja está na terra. Existe ainda um dono. A igreja tem dono. A igreja não está por aí, não. Largada, não. A igreja tem dono. Você tem uma referência. Você é selada, aleluia. Você tem a marca de Cristo, aleluia. Não abre mão dessa marca. Não. Vigia para que ninguém venha roubar a tua coroa. Aleluia. Você é uma mulher de Deus. Você foi levantada com um propósito. Para que esse negócio, tapa os ouvidos para não ouvir a voz aí do inimigo que tá falando para você que você não vai frutificar. Você vai frutificar sim. Você vai hoje, irmãs, hoje você vai se levantar dessa condição de procrastinação. Para de deixar para depois. São almas que estão esperando. Você que tem aí, você que tem um chamado para o ministério infantil, para trabalhar com crianças, para de procrastinar, para de ficar colocando para depois. Você que foi chamada para o ministério, se levanta hoje e faz aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Você que está com essa voz presa, que louva o Senhor, coloca essa voz para fora, desenterra esses talentos aí. Vai desenterrando esse negócio, porque essa é a vontade do Senhor para sua vida e para minha vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E agora, para finalizar, nós vamos somente falar que também, nesse meio aí, também, existe as cartas que a gente precisa tomar cuidado com elas, porque às vezes a gente recebe, tá? A gente falou de enviar, mas aí vamos falar do recebimento das cartas. Olha aqui. Às vezes, as cartas são falsas. Às vezes, não tem verdade nessa carta, não. Porque às vezes a palavra que é lançada não está aqui. A palavra de Deus vai dizer que o povo perece porque não tem conhecimento. Você precisa conhecer porque você nunca mais vai ser enganado. E quando os falsos profetas chegar, você vai saber. E o Espírito vai te discernir o que é dele e o que não é. Então, irmãs, a gente fala que a oração é a chave da vitória. A oração também é a chave para a intimidade com Deus. Para você conhecer e prosseguir em conhecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem cartas que têm duas faces. Ela é uma coisa, né, dentro do templo onde congrega, e lá fora é outra. Ela cocheia em dois pensamentos. E o Senhor nos diz hoje que nós precisamos escolher um caminho. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Então, ela não pode ter duas faces. Ela precisa, veja bem, ela precisa se posicionar. Opa, não, eu tô aqui, tô ali, eu vou ficar numa só. Aí, como nós já falamos, tem a carta em branco, que não tem nada, que não transmite nada, né? E aí vai entrar, você só vai... Às vezes a pessoa conversa e os assuntos são coisas somente seculares, mundanas. Não, irmãs, isso não tem efeito. É necessário, sim. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos peregrinos nessa terra. Temos, óbvio que temos que falar. Mas olha só, isso aí não pode ser o seu assunto. Não pode. Você pode falar, mas você vai entrar na palavra de Deus porque você, mulher, está cheia de Deus. Aleluia. E tem a carta, irmãs. Aquela carta de vanglória. Que a pessoa quer apresentar a si mesma o tempo todo. A pessoa quer sempre estar em evidência. Irmãs, o reino de Deus. Veja bem, nós temos que diminuir para que o Senhor cresça. Se tem esse sentimento dentro de você, porque isso é um sentimento humano e as pessoas às vezes morrem de vergonha de falar, eu não, irmã, não, quem sou eu? Não, irmãs, somos humanos e quantas das vezes, às vezes a gente vem um sentimento de querer aparecer em algum lugar, fala, Senhor, cresça você.
Me diminua. Me ajuda, Senhor. Né? A humildade, irmãs, a sinceridade diante do Senhor é algo sobrenatural que acontece em nossas vidas. Então, nessa manhã, irmãs, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Entende? Essa palavra que o Senhor colocou, uma palavra que é uma palavra simples, irmãs. Não tem algo muito complicado, porque a palavra do Senhor ela é simples. A palavra do Senhor, às vezes, ela nos traz somente a consciência. Ela nos leva a uma reflexão, né, daquilo. É glória vã, né? Tá colocando, é isso aí, é vaidade, né? O pregador, né, Eclesiastes, Salomão já dizia, é vaidade, vai passar. E o que vai ficar? O eterno, a eternidade para onde nós estamos caminhando. Aleluia. Isso aí, Márcia, Jesus era simples e nós precisamos. Por que a gente quer dificultar o reino? Por que a gente quer dificultar aquele que precisa do reino através das nossas vidas? Como que nós complicamos isso? Não sendo uma carta, irmãs. Não sendo lida da forma que Jesus quer. Então vamos mudar isso essa manhã, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor falou ao meu coração. Eu creio que o Senhor também vai falar ao seu coração. Ele vai continuar falando. Nós vamos ouvir um louvor, nós vamos orar e vamos encerrar. Eu quero agradecer você que esteve aqui até agora, né, nessa live, e nós temos, irmãs, estamos sempre com um alimento aí fresquinho. Você que entrou hoje, sempre busca aí no grupo uma palavra para você. Eu sei que Deus vai falar o seu coração, né? Eu não consigo estar em todas as lives, como as irmãs também não, mas à medida que eu posso, depois eu assisto, com certeza. Se você não pode ver agora, vê depois, porque tenha certeza que aqui tem palavra de Deus. A palavra é genuína. É um trabalho sério. Enedi, amo você. É um trabalho sério, irmãs. Então, que nessa manhã o Senhor continue nos abençoando. Eu vou agora colocar aqui para vocês um louvor que falou muito ao meu coração. E que eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração. Eu tinha separado ele aqui, já tinha deixado prontinho, mas eu acho que eu acabei tirando, irmãs. Mas nós vamos ouvir ele agora, em nome de Jesus. É um louvor que falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Deixa só eu achar aqui. Achei. Glória a Deus. Jesus é lindo. Maravilha do céu. Achei. Aleluia. Mensagem aos brasileiros. Vamos pular esse negócio aqui que está entrando. Você que pensa em adiar seus planos por causa do Enem, a sua hora chegou. Foi. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, vamos ouvir esse louvor. Que esse louvor falou tanto ao meu coração. E foi através desse louvor que me veio essa palavra. Por isso que eu vou colocar aqui para as irmãs poderem ouvir. Quem te vê por fora busca entender o que acontece dentro de você. Olha que lindo. Quando você chora é a tua alma escrevendo um texto que do céu Deus lê. Aleluia. Tua vida é como um livro tão profundo. O tema é uma estratégia para atrair o mundo. Ó. Essa cruz que agora carregando está é pra alguém te ver e não parar de caminhar. Para não, irmã. Não para não. Ainda que venha, não para não. Continua. O Senhor é contigo. Quantas vezes no teu Getsemane entrou? Quantas? Como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte pra viver pra Deus. Glória a Deus. Via de sangue, você escolheu. Deus seja louvado nessa manhã. Até o fim, quando o Pai
Deus seja louvado, aleluia. Lembrou do dia em que Jesus falou: todavia feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Tua vida é uma carta. Você foi comprada. Você foi comprada por um alto preço. Não esquece disso não. Você é preciosa para o Senhor. Não fica com essa baixa autoestima não. Levanta hoje. Tu é preciosa para o Senhor. O Senhor ama a tua vida. O Senhor quer fazer algo extraordinário, te tirar do natural e te levar para o sobrenatural, para que você seja aquela mulher que o Senhor projetou. Então, minha amada, minha amiga, minha irmã que está aqui nessa manhã, se sinta abraçada pelo Senhor. Sinta o amor de Deus hoje na sua vida. Glória a Deus. Lindo, Priscila, esse louvor. Guarda ele aí para você louvar. Aleluia. Deus, aleluia. Vamos orar. Santo Deus, diante do Senhor nessa manhã, eu quero te agradecer. Porque a sua vontade foi feita. E o Senhor permitiu que eu chegasse até o final. Sem nenhum obstáculo. Aleluia. Deus, que possamos ser uma carta lida. Que possamos, Senhor, transmitir a tua comunicação e que ela não seja interrompida, Senhor, por distrações humanas. Senhor, por sentimentos humanos. Senhor, que ela venha, Pai querido, transmitir com excelência, Senhor, a tua genuína palavra, que vai mudar a história hoje aqui, eu creio. Senhor, haverá mudança, haverá, Senhor, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, mente, Senhor, ao qual estava cativa, Senhor, hoje vai ser liberta, porque, Senhor, somos livres em Ti, mas somos, Senhor, prisioneiro do Teu Evangelho, a Tua palavra que nos diz isso, mas, Senhor, a nossa casa não é aqui. Senhor, nós estamos aqui de passagem, tudo vai ficar. Então fale ao coração das minhas irmãs, das minhas amigas, Senhor, que estão aqui agora. Paizinho querido, aonde quer que essa live chegue. Oh, glória! Aleluia! Maravilha do céu. Deus, muito obrigada. Irmãs, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Deus te faça entender o propósito daquilo que Ele falou hoje. Possa ser que você não entenda agora. Nós somos amigas, tá? Também. Oi! Glória a Deus. Nalu, você é preciosa pro Senhor. Tu sabe que Deus tem um propósito na tua vida, que Ele ainda não se cumpriu e Ele vai se cumprir. Não se abaixe, se levante nessa manhã, porque o Senhor é contigo. Você é preciosa para o Senhor. E eu sei o quanto Ele vai te honrar. Aleluia. Deus seja louvado, irmãs, essa manhã. Eu vou pausar aqui, porque senão vai entrar outras coisas. Irmãs, eu louvo a Deus pela vida de cada uma, tá bom? Muito obrigada. Nós chegamos até o final e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Não terminou aqui. Não terminou. Agora que começa. Agora vai começar a minha leitura e a sua leitura. Se a leitura não estava legal, dá para apagar. Apaga e escreve de novo o conteúdo. E não esquece de colocar o endereço. Senão ela não chega. Se apresenta na carta e coloca o destinatário para onde você quer enviar. Tenha certeza que o Senhor vai estar com você, tá bom? Um beijo. Geisa, não desista. Continua caminhando. É na caminhada que nós obtemos a vitória. O Senhor, Ele te diz o começo e o fim, mas o meio você tem que passar. Então, você iniciou a caminhada e você está no meio. Não para não, para concluir aquilo que Ele tem na sua vida, tá bom? Irmãs, beijo,
Me perdoa se eu não mencionei o seu nome, é porque eu não vi, mas depois com certeza eu vou estar fazendo isso, tá bom? Beijo, amo vocês.